Shalom, irmãos. Apenas a parte última do versículo 10 de Apocalipse, capítulo 2. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Aqui é a carta que o apóstolo João escreveu à igreja de Sardes. Anteriormente, você lê aqui, vai ver que vai haver uma tribulação, houve uma tribulação de 10 dias, um período. E a Bíblia diz que quem foi fiel naquele período vai ganhar a vida eterna. Igual está lá no Evangelho, né? Aquele que não permanecer firme até o fim não será salvo. É lá na tribulação. Na tribulação, quando você for perseguido, às vezes precisa você até morrer, de ver sua família, seus filhos, netos, morrer porque você negou o Evangelho, aí você precisa ser fiel. Mas hoje não. Obviamente, também, se na hora de eu aceitar Jesus, na hora de confessar Jesus, se eu negar, sinal de que eu não sou crente. Mas lá está dizendo, lá na tribulação, nos 10 dias, quando vai haver uma tribulação tão grande, e aquele que negar Jesus, obviamente, porque não é crente, não vai para o céu. Por isso, nessa noite, eu quero pensar sobre a fidelidade. Fidelidade é algo muito importante na Bíblia. Vai conduzir a nossa vida de uma maneira em que vou demonstrar que eu sou crente em Jesus Cristo. Seja no meu lar, seja na escola, seja no trabalho, seja no lazer, aonde que eu possa estar, eu tenho que mostrar a minha fidelidade. E é exatamente isso que o apóstolo João está escrevendo aqui. Ser fiel, até onde? Até a morte. Não podemos, em hipótese alguma, negar a nossa fé em Jesus Cristo. Há um slogan por aí que é bíblico, né? Deus é fiel. Muito bem, é verdade, Deus não vai fugir do seu caráter. Deus não vai fugir da sua personalidade de ser infiel. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Dar-te-ei a coroa, a vitória, Ele vai dar. Para aqueles que já foram encontrar com Ele, já estão lá com Ele, gozando do céu. Mas nós que estamos aqui, e outros que certamente virão, se converterão, também quando partir dessa vida para o juízo final, vai receber a coroa da vida eterna. Essa é a maior alegria, o maior prazer que a gente possa ter de Deus na nossa vida, de ser fiel a Ele, de servir de todo o coração. Então, procure ser fiel a Deus. Não é fiel à igreja. Vim aqui, é claro, é culto. Deus se agrada disto. Deus estaria satisfeito com um crente que deixou de vir aqui para poder ficar, por exemplo, diante de uma televisão, assistindo um programa que não tem nada a ver com o Evangelho. Há muitas igrejas de programa, culto ao ar livre. Tem gente que fica em casa, eu estou cultuando a Deus. Está lá assistindo, aí alguém bate a porta para atender. Torna lá para atender. Que culto é este? Não sou contra. Está aí nosso YouTube aí. Você vai chegar em casa, vai ligar o celular, pode assistir, mas não é culto. Culto é aqui, é presencial. É o comum que seus irmãos vivem em união. Eu vou dar união na minha casa, você na sua. Então eu vou fazer aqui um programa, vou gravar ou ao vivo mesmo. No meu caso aqui não é ao vivo, vamos dizer assim, em casa de gravação. Então você está cultuando a Deus. Aí eu passo meu pix, você vai entregar seu dízimo, sua oferta, todo mundo na sua casa. Para mim isso não é culto. Culto, quando a gente reúne, na sexta-feira aqui, reúne na escola dominical, reúne nas casas, para juntos cantarmos, louvarmos, orarmos,
o rosto um do outro, sentir a necessidade e compartilhar a nossa alegria, a nossa tristeza, né? Jesus falou à igreja, e a igreja é quem? É eu, é você. Seja fiel, igreja. Seja fiel, irmão. Ah, pastor, não estou falando de dinheiro. Estou falando de vida espiritual. É você, acordar, dirigir-se a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor me acordou nesse dia. Obrigado pelo alimento, obrigado pela família. Obrigado pelo pão de cada dia. Você encontrar alguém na rua e dizer para a pessoa: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Pegar um folhetinho, aqui um folhetinho você lê, é um convite para estar conosco na nossa igreja. É desse jeito que Deus se alegra de nós. Se você ler a Bíblia, aqueles homens grandes, gigantes na fé, perderam tudo para ganhar a salvação. Não que seja uma barganha a salvação, mas preferiram perder tudo aquilo, se fosse o caso, poder estar com Deus. A maior alegria, a maior riqueza é ter Deus na vida da gente. Quando a gente tem Deus guiando pelo vale da sombra da morte e nada acontece com a gente. Já fui livre de momentos terríveis que eu poderia ser assaltado até morto. Principalmente em Belo Horizonte, por 2 vezes aconteceu comigo. Com acidente de carro, Deus me livrou. Durmo tranquilo aqui, sozinho. Quantas vezes eu dormi aqui tranquilo, sozinho? Agora minha esposa está morando comigo aqui. Não tenho medo. Quando está quente, a porta fica até aberta, porque o calor entra dentro. Mas tem Deus na minha vida. Deus que conduz meus passos, meus pensamentos, né? Então eu pergunto: o que é fidelidade? Você teria coragem, se você tivesse condições de ter um empregado, alguém trabalhando na sua casa, uma pessoa que você sabe que não é uma pessoa honesta? Eu não teria coragem de colocar alguém que faz coisa errada, como roubar, por exemplo. Então, no serviço, o patrão deixaria o empregado ali trabalhando para ele? Daria a ele um cargo de responsabilidade? Se aquele funcionário é corrupto, se aquele funcionário é desonesto, com certeza o patrão não colocaria essa pessoa na frente. Ele teria coragem, pelo contrário, nem no serviço certamente ele ficaria. Mas quando a gente aceita Jesus como Salvador, nós passamos a ser fiel primeiro a Deus. E o nosso relacionamento vai ser um relacionamento de fidelidade. Ah, pastor, eu falei que na igreja e não fui. Qual a justificativa? Ficou doente? Foi trabalhar? Alguém chegou? Você foi atender alguém que precisava? Amém. Agora fica em casa e não ter uma justificativa diante da pessoa, especialmente diante de Deus, porque Deus também vê, Deus sabe a sua vida. Não precisa do pastor ou alguém da igreja ficar vigiando a sua vida. Mas é preciso que a gente busque no serviço servir a Deus. No serviço, no meu eu sou feliz, trabalhando para Ele dia e noite e dia sem parar. Então você vai estar na sua casa orando a Deus, agradecendo a Deus, louvando a Deus, cantando músicas que edificam a Deus. Não música que exalta a mulher, por exemplo, que exalta a fama, a desonestidade. Não música que difama Deus, a igreja, inventando coisas que não é bíblico, como não vai na igreja para poder encher o bolso do pastor. Isso é mentira, isso não é de Deus. Você tem que ser fiel à igreja, não ao pastor, fiel a Deus, para o trabalho dele, que é dele. O que nós fazemos é para Deus, o que nós contribuímos é para a obra missionária, para pregar o evangelho no mundo inteiro, né?
Então, se fidelidade é ser fiel, nós temos infidelidade. Quantas pessoas infiéis nós encontramos pela vida afora? Interessante, quando se pega uma pessoa fiel, ele não tem nada que dizer ao contrário. Mas quando pega uma pessoa infiel, por exemplo, o policial pega um bandido, por exemplo, não sou eu não, eu não estava nem aqui, isso não é eu não. Mas ele pegou a câmera, que filmou, não vou dizer nem a pessoa que viu ele, mas a câmera está dizendo que é a pessoa, e está dizendo que não foi ele, porque ele é infiel. Ele acha que está fora da lei. Então é preciso que a gente não seja infiel a Deus e nem o nosso próximo. Nós não precisamos ser fiel. É tão bom quando a gente encontra uma pessoa, eu não vou, eu não quero. Você tem toda a liberdade de fazer isso. O irmão em Belo Horizonte foi minha ovelha quando eu era seminarista. Chegou perto do irmão dele e falou: fulano, vai trabalhar para mim? Falou: eu vou. Mas depois que o patrão, aquela pessoa que o contratou, saiu, ele falou assim: por que você falou que vai trabalhar para ele? Ah, porque ele fica insistindo demais. Eu falei: mas não vou. Agora amanhã, quando chegar no hora de trabalho, que a pessoa não aparece ali, o que vai acontecer? Vai ficar triste. Quem sabe uma oportunidade futura, quando aquela pessoa for procurar trabalho com ele vai fazer o quê? Não vai dar um serviço para ele. Mesmo precisando do funcionário, não tem serviço para você não. Quando eu precisei, você prometeu e não cumpriu, porque agora eu vou te dar serviço. E Deus é fiel. Deus não pisca o olho não. Ele está olhando, os olhos dele estão sobre nós, cada um de nós. A Bíblia diz: até os fios da nossa cabeça estão contados. Não tem como escapar do julgamento de Deus. Você pode fazer as coisas escondidas, você e eu podemos fazer as coisas escondidas. E é possível que façamos coisas escondidas do nosso próximo, mas de Deus jamais. Alguém estaria no céu morando com Deus sendo fiel? A Bíblia diz lá em Malaquias, para nós sermos fiel a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, o que Deus vai dizer para nós? Vai nos abençoar. Ele usa a linguagem: abrir janela do céu, vai derramar sobre nós bênção tão grande, que a gente ficaria até difícil de contar e enumerar de tantas bênçãos que Deus nos dá. Imagina, meus irmãos, você foi morar no melhor lugar, num lugar maravilhoso, aonde você não vai pagar energia, você não vai pagar água, você não vai pagar segurança, você não precisa fechar a porta para morar. Deus vai te dar uma casa maravilhosa para você. Está lá em João capítulo 14. Jesus foi preparar um lugar, uma casa para morarmos no céu, com Deus ali, como Ele fazia lá no jardim do Éden com Adão e Eva, Ele vai fazer conosco lá no paraíso, no céu. Que coisa boa de poder conversar com Deus. A Dalva contou aqui que quando Moisés desceu do monte, o povo falou: não, Deus não vai falar conosco não, deixa Moisés, se você é Moisés, ele falar, Deus fala com você e você fala conosco. Eles tinham medo de ouvir Deus falar. Por que eles tinham medo? Porque eram infiéis, porque eles não obedeciam a Deus. E por isso, ele não queria que Deus falasse com ele. Eu fico imaginando essa coisa melhor da vida, é ouvir Deus falar com a gente. Deus falou para Caim: Caim, cadê teu irmão, Caim? O que ele falou? Ah, eu sou guarda? Eu sou responsável pelo meu irmão? Não, cada um cuida da sua vida. Não é isso que a pessoa fala hoje em dia? Cada um para si, Deus para todos? Isso é uma grande mentira. Todos devemos ser fiéis, e Deus vai ser fiel para conosco. Individualmente, vai nos unir, se tornando uma família, seja ela carnal, seja ela espiritual. Nós somos uma família.
E precisamos o quê? Cuidar um do outro. Então, no céu não entraria infiel. Imagina só, se entrasse um ladrão no céu. Seria triste. Ele tentar roubar algo lá do céu. Uma vez que não tem jeito de entrar, né? Porque se o nome não está escrito, lá não tem corrupção. Não tem esse negócio de dar um jeitinho brasileiro, não. O Brasil é especialista em dar jeitinho. Vou dar um jeitinho. Alguém falou, quando chegar no julgamento, eu vou me justificar. Vai justificar de quê? O que ele vai dizer para Deus? Ô Ari, apresenta aqui sua defesa. Tudo que eu falar vai ter contraprova. Eu te dei oportunidade, eu te dei, eu fiz por você. Por que você não se preparou para encontrar? Uma vez que o julgamento de Deus que vai acontecer, não um julgamento para alguém querer se desculpar ou de ser absolvido. Lá na Espanha, o jogador de futebol foi condenado porque, segundo o relato lá, ele abusou da moça. Ele foi denunciado e levou quase 5 anos de cadeia. Agora, o tribunal absolveu ele, está livre. Arranjou prova lá dizendo que ele não teve culpa, ele não cometeu o crime. Está vendo? Um tribunal condena, outro descondena. Mas Deus não. Aquele acusador nosso não está lá. Deus não vai dar palavra para o diabo, nem para chegar e dizer, esse aqui é meu, esse aqui não é meu. Quem vai dizer isso é Jesus. Ele vai dizer, vinde a mim ou apartai-vos. Vai dizer assim, vinde a mim, que de um lado, do outro lado, dizer apartai-vos. Para onde? Para o fogo eterno, para o inferno, que é a morada do diabo. Aonde vocês não vão sofrer sem parar. Eternamente. O que é a palavra eterno? Aquilo não tem princípio, não tem fim. Quem não tem princípio nem fim é quem? É Deus. Ou não morar com Deus, ou morar sem Deus. Aí a escolha de Deus aqui na terra. Você vai escolher com quem você quer viver. Quando a gente fala isso, tem muitas pessoas jamais querem o diabo. Mas se você não escolhe o diabo, você escolhe Deus, mas não vive como Deus quer, como é que você vai morar com Ele na eternidade? Não vai te aceitar. Para a gente morar no céu tem que começar aqui. Por isso que ele diz lá em João capítulo 3, necessário é você mudar de vida. É necessário você nascer de novo. Quando nós nascemos lá da nossa mãe, somos inocentes diante de Deus. Aí nós vamos crescendo, pecamos, continuamos separados de Deus. É preciso você se converter. Conversão é mudança de vida. Você vai passar a viver a vida de Deus. Você não vai viver a sua vida mais, você vai viver a vida de Deus. Quem está em Cristo é nova criatura, diz o apóstolo Paulo. Você vive diferente. Você pensava fazer isso, não vai fazer, porque isso é pecado. Você vai servir a Deus, porque Deus é perfeito. Quem está em Cristo vive uma vida diferente. Não se turbe o coração, que é de Deus, que ele também em mim. Nós aqui em Deus. Vejam bem, o que aconteceu com os infiéis? A Bíblia conta a história de várias pessoas. Quando o povo saiu do Egito, tinha um grupo ali que era rebelde. Acã, Datã, Corá. O que aconteceu com eles? Moisés falou assim: acontecer a morte deles simples, Deus não falou nada. Mas se Deus fazer algo extraordinário, é um milagre, vai ver que Deus falou. E no tempo exato, a terra se abriu, fez um vale, e esses três, juntamente com o grupo, foram engolidos vivos. Olha a morte dos infiéis. Nós temos também
outras pessoas. Judas Iscariotes viveu 3 anos com Jesus, vendo os milagres, vendo o ensinamento, vendo as bênçãos de Jesus, e a Bíblia diz que ele se matou e foi para a profundeza da terra, foi para o inferno. Depois de viver 3 anos com Jesus, não foi para o céu. Está vendo? Não porque está aqui, vai para o céu não. Não porque foi batizado, vai para o céu não. Só vai para o céu quem crê e obedecer Jesus Cristo. Eu ia falar, crer e obedecer. É isso que eu tenho que fazer na nossa vida, né? Tem um profeta e Deus mandou ele dar uma mensagem. Deus falou assim: ó, você vai, diga ao rei isso, 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 e volta para o outro caminho, não volta pelo mesmo caminho. Não coma nem beba no caminho. Esse homem deu o recado, saiu da cidade. Aí o filho de outro profeta chegou em casa: ô papai, lá na cidade tinha um profeta, falou isso, isso, aquilo. Aquele pai correu atrás do profeta, alcançou ele descansando em algum lugar. Falou: Deus também falou comigo, é para você voltar e ir lá para minha casa para se alimentar, se está com fome. E ele creu na palavra do mentiroso. Está vendo? Infidelidade. Aquele homem foi para casa lá, tomou água, comeu, descansou, pegou a mulher dele pela talba. O que aconteceu no caminho? O leão pegou, o matou. Não comeu, não devorou nem ele nem a mula. Aquele profeta foi lá, viu que era ele, aí falou: está vendo? Desobedeceu a ordem de Deus, a morte o levou. O que acontece com os infiéis? A morte, a separação de Deus, né? Não obedeceu a Deus. Mas do outro lado, nós temos grandes homens de Deus: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, exemplo de fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abednego foram condenados a ser jogados na fornalha de fogo. A novela, quem assiste, a gente assiste, né? Ali apareceu a fornalha, Nabucodonosor, aqueles inimigos ali, com a inclinação de quem não adorasse ao Deus dele, ia jogar na fornalha de fogo. A ira do rei foi tão grande que mandou aquecer o fogo mais ainda. Aqueles homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego morreram pelo calor. Mas quando o rei olhou lá dentro, viu 3 não, viu 4. Eu acho interessante que quando saíram 3, não saíram 4. Aí o rei fez um decreto que ninguém poderia abominar o nome de Deus. E aqueles 3 homens não morreram, estando na fogueira lá dentro. Na minha casa tinha um fogo de barro, um forno de barro. E de vez em quando se assava alguma coisa ali para os amigos do meu pai comer. Cabrito, porco, qualquer coisa assim. E aquilo esquentava tanto, tirava a brasa de lá, colocava uma coisa para assar ali, era tão quente, fechava e assava, deu uma delícia. Imagina Sadraque, Mesaque lá dentro, andando de mão dada, né? A novela eles cantando, a Bíblia não fala isso, eles estavam lá dentro lá, andando com Jesus no meio deles. Que bênção, que fidelidade, irmão. É isso lá, se Deus quiser, Ele livra. Se não quiser, nós vamos morar com Ele no céu. A vida dele não tinha mais valor aqui no mundo para negar Jesus. A vida deu valor, estava nele, em obedecer a ordem. Eles não se curvariam diante de uma imagem de um ídolo para adorar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas nós não vamos curvar diante de um ídolo. Daniel, sabotagem dos seus amigos também, que não poderia fazer oração a outro Deus, a não ser o Deus lá da Babilônia, foi jogado na cova dos leões. Leão, um animal caníbal, com certeza com muita fome, vários dias sem comer, e Daniel com churrasquinho de carne crua ali para eles, para os leões.
O que aconteceu? Quando foi jogado ali, os leões fecharam a boca e não comeu Daniel. Mas a Bíblia diz que aqueles acusadores foram jogados lá, mesmo antes de bater no chão, os leões estavam comendo eles. Olha o que acontece com a fidelidade, com a infidelidade. Ainda andamos na desobediência a Deus. Então ele diz: tudo entregarei, tudo entregarei. Que mentira, né? Você não entrega nada para Deus. Não posso pegar disso não, porque como eu vou comprar arroz amanhã? Mas não posso ir na igreja não, porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso ir na igreja não, eu não posso ler a Bíblia porque lá em casa não tem sossego, eu não posso fazer tanta desculpa. Você tem emprego, agradeça a Deus. Deus pode tirar esse emprego de você. Você tem saúde, agradeça, porque Deus pode tirar a sua saúde. Você tem amigos, Deus pode tirar seus amigos. Para vir para o culto, não pode, mas para a festa do diabo, pode. Quantas vezes eu deixei para a igreja, quando eu não era crente, naturalmente, eu ia para o cinema, eu ia jogar bola, eu ia me divertir. Eu não era crente. No dia que eu aceitei Jesus, deixei de ir ao cinema. Eu ia durante a semana, quando não tinha aula, quando eu trabalhava na igreja, eu ia. Mas Deus foi limpando meu coração. Dessa época para cá, eu já quase não ia mais no cinema. Desde que eu casei até hoje, 41 anos, vai fazer agora em julho, fui no cinema, parece que 2 vezes. Uma vez em Belo Horizonte, assisti o filme o dia seguinte, eu estava lá, mas a Dalma, fui lá. Outra vez aqui no shopping Belo Montes Claros, o lançamento do Super-Homem, Homem-Aranha, um dos últimos filmes deles aí. Eu fui lá com meus netos, meus filhos. Então vamos lá assistir o filme. Não é pecado você ir no cinema, em casa assistir um filme, assistir um programa de televisão, não é pecado. Mas é o lugar que você coloca no seu coração que está o pecado. Para ir na igreja, ler a Bíblia, está ocupado. Mas para passar 2 horas assistindo, por exemplo, um jogo de futebol, você passa. Você não vem na igreja, mas você fica lá de 9 até 11, meia-noite, assistindo futebol. E você acha normal? Então é preciso que a gente faça isso. E Jó, homem rico, poderoso, a Bíblia diz que era o mais rico da região. O que aconteceu com ele? O diabo vai para Deus: olha meu servo lá. Deus falou para Deus: olha meu servo lá, coisa bonita, olha lá como é que ele é fiel. Também, né? Com tanto dinheiro que você deu para ele, quem vai ser fiel? Quem vai servir? Ele toca tudo, tira de tudo que ele tem. Então toca na vida dele. Toca o dinheiro, toca a mulher, os filhos, na casa dele, pode tocar. Vamos se tornou um leproso. A lepra, com a doença incurável, né? Que eu pegava assim, pedaço de caco de telha, né? Passar no braço da perna para coçar, para tirar aquela doença dele que estava ali. Seus amigos, e de que era amigo, mandava amaldiçoar, mandava ele confessar os pecados, a mulher, né, mandou ele amaldiçoar Deus, pecar e morrer, mas ele continuou fiel. O que aconteceu com Jó? Depois de tanta tentação, Deus restituiu tudo que ele tinha em dobro. Não que ele tinha, não, em dobro. Seus filhos, a Bíblia diz que eram os mais bonitos que tinha na região, eram seus filhos. Eu fico imaginando, deve ser moças, filhos, né? Relacionamento com o pai, com a mãe, era uma coisa bonita, era tudo temente a Deus, tudo obediente. Os pais não tinham uma tristeza, como a gente vê muitos nossos filhos. Quando nossos filhos são desobedientes, a gente ensina: não pode fazer isso, não pode virar as costas e está lá fazendo coisa errada. Não faz isso, o pai ensina, mas não pode. E na esquina já está arranjando coisa aí que desagrada a Deus e os pais.
não pode ver nada, já está desagradando a Deus. E Davi, um homem, né, quando jovem, estava lá trabalhando, cuidando das ovelhas. Deus falou para Samuel: vai lá na casa daquele homem, Jessé, lá tem um homem, um jovenzinho que eu amo muito, ele é muito obediente, ele vive cantando, me louvando, orando, meditando. Deus abençoou ele tanto que ele pegou um leão na mão e matou, pegou um urso na mão e matou. Até parecia Sansão pela força que Davi tinha, porque Deus estava com ele, ele era fiel, ele se tornou o rei de Israel, um dos mais vitorioso rei que Israel teve. Davi conquistou toda a região de Israel. Ele era um homem lutador, e Deus até não abençoou quando ele queria construir um templo para adorar a Deus. Falou: não, Davi, você é um homem de sangue, um homem de guerra. Eu vou abençoar você, Davi, mas vai ser no seu filho, não vai ser em você. Você conquistou, agora eu vou dar um filho. Ele vai então construir o templo que foi em Salomão. Raabe, uma mulher de vida triste, que vivia na vida irregular, não era casada, mas ela temeu a Deus, se arrependeu e se tornou a avó, bisavó de Davi. Não importa o seu passado, você fez, não é mais. Eu fazia, não faço mais. O diabo, com a agenda de julgamento, vai chegar lá. Você que eu não sei que você estava lá na festinha lá, namorando, quando seu marido foi de casa, eu não te vi lá não, com outro mulher não, com outra mulher não. Vai ser burro, só. Deus não te ama não. Assim como ele fez com o Martim Lutero, uma história, isso não é verdade, mas o Martim Lutero sonhou, conta lá a história, ele estava no seu escritório e apareceu o diabo para ele. Ô Martim Lutero, você é bobo, você é idiota. Ô Martim, volta para a sua religião. Ele vai dizer: Deus não vai te aceitar não. Aí o diabo perguntou: cadê? O Martim Lutero perguntou: cadê meus pecados? Aí trouxe um rolo, antigamente era pergaminho, rolo, se rolou, leu. Ele falou para o diabo: tem mais? Tem. Não tem pecado seu aqui. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, o rolinho bem pequenininho. Aí o Martim Lutero perguntou para o diabo: tem mais? Tem não. Ele pegou uma tinta vermelha, derramou sobre aqueles pergaminhos, aqueles livros ali. Ele falou: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E o diabo pela talva. Não mais tentou Martim Lutero. Deus não vai olhar para o seu passado, porque Ele perdoou todos os seus pecados. Eu falei que tem um passado aí que não tem pecado que Deus não perdoa. Mas todo pecado perdoado é esquecido, é abandonado. Você não volta a repetir. Se eu matava, não vou matar mais. Se eu mentir, não vou mentir mais. Você vai pagar até com a sua própria vida, se precisar confessar o pecado seu lá. Tá? Noemi, Ruth, que mulheres fiéis a Deus. Saíram, Noemi saiu, porque a fome era grande, mas Deus abençoou, ela voltou com a sua nora, e a sua nora foi fiel a Deus. José, Moisés, que exemplo de fidelidade. José se tornou governador de Israel. Quem não gosta de um governador, de um deputado, de um prefeito? Solteiro, bonitão. A mulher, lá do homem lá, os olhão em cima dele, que gatão, né? 30 anos, uma flor da juventude. Vem aqui, José, vamos fazer amor. Amor, né? Amor. Certo, mudou de nome, era amor.
Aí ele, pé na talva, fugiu. O que tem? Na novela lá da Nabucodonosor, na novela, aí a mulher diz, o que tem, senhor? Vai morrer. Por que ele não fingiu que estava adorando lá o Deus lá? Finge. Agora vai morrer. Porque o que custava? É assim o mundo. O que custa você mentir? É só um pouquinho. É só um beijinho. O que tem? O pecado destrói família. O pecado destrói pessoas. Destrói igreja. Pecado. O que tem? O que José fez? Voltou a ser escravo. Aí foi condenado. Aí quando se torna governador, aí, né? Antes disso acontecer, não era governador ainda, né? Ele estava lá trabalhando na casa, sendo vou falar com um gerente, um administrador da casa. Então a mulher queria que ele traísse a confiança do seu patrão. Então jamais pode fazer isso. E quando Deus o instituiu, deu a bênção, que o faraó deu a moça limpa, virgem, né? Uma moça decente, de boa família, ele se casou com ela então, e foi viver com ela até a morte. Moisés é a mesma coisa. Ele se recusou de ir para Hebreus, preguei recentemente aqui, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele poderia ser futuramente o Faraó, o rei do Egito, mas recusou. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, porque havia alegria, havia prazer, do que por um pouco de tempo ver a glória dos homens. Muitas vezes nós queremos ver a glória dos homens. Eu quero ser rico, por isso eu vou jogar na loteria e vou ganhar dinheiro. Eu quero ser rico. Eu vou estudar porque eu quero ser um profissional, ganhar muito dinheiro, e conhecer o mundo, conhecer a vida. Eu quero trabalhar. Aí vai trabalhar, chega lá, passa a mão no dinheiro do patrão, pega as coisas do patrão, é desonesto. Quando às vezes eu viajava, a empresa chegava na lanchonete e perguntava, você quer que coloque um valor? Ou você quer que coloque um pouquinho a mais? Muitos colocavam, gastavam 20 reais, colocavam 30 na nota. Ou tem que ganhar um pouquinho a mais, corrupção, roubo. Era muito comum. E quando chegava comigo, perguntava, eu já falei, não, o valor que eu gastei, você coloca aí. Nem mais, nem menos. Às vezes quando eu vou comprar uma coisa, material aqui em Mirabela, eu quero nota fiscal. Aí eu falo assim, eu quero que você coloque tantos reais a mais. Diz isso, mas eu explicava, não é corrupção não. Eu sou pastor, eu sou crente. É porque eu pago mão de obra e a mão de obra não tem documento. Você pode colocar um pouquinho mais, compensar a mão de obra que eu pago, que não tem recibo? Eu posso, então coloca aí. Mas eu explicar para o vendedor que eu não estava ali corrompendo a igreja, colocando valor a mais. Tudo é explicado, notificado, para que não haja maldade na nossa vida. É difícil ser fiel, irmãos. A mulher, um homem, ser fiel ao outro é difícil quando se ama? Não. Quando um homem ama a mulher, ou a mulher ama um homem, ela não vai trair um outro, não vai trair. Porque é amor. Com amor no lar, não tem problema. Por que a mulher vai trair um homem se ela ama? Se ele é o homem dela, o amor dela e vice-versa. O filho, o pai. Qual filho quer obedecer ao pai quando ele é temente a Deus? Pergunta o pastor Mude, o pai dele. Como é que era a vida dele com o pai dele? Nunca precisou do pai dele bater nele, disciplinar nele. Que o pai era crente, educado no caminho de Deus. Então a gente precisa ser fiel. O que se pede para ser fiel? Nada, assim só Deus. Como é bom. A gente vê
alguns vídeos na televisão, na internet, alguém deixa dinheiro cair, uns pega, e outros pegam e devolvem. Ô moço, ele desceu, cair aqui, às vezes até de propósito, aquela pessoa abençoa. Um ganhou carro, outro ganhou casa, outro ganhou tanta coisa, porque foram fiéis. Aqui não era dele, ele achou, ele viu cair, ele foi procurar o dono, entregar para aquela pessoa, que não era seu. O que é meu, porque eu achei alguma coisa, tem dono. Não é porque está no meio da rua que não tem dono, não. Achou, guarda, que apareceu o dono. Achei um monte de cheque, nota promissória. Achei não, o cara esqueceu do meu lado no ônibus. Ele desceu antes, eu desci na rodoviária. Aí eu peguei e levei na minha casa para entregar no outro dia, porque era no fim de semana. Aí meu pai levou e entregou ele. E aí fui lá para a minha casa lá. Ah não, aquele lá é filho de fulano de tal. Ele foi lá em casa, perguntar se eu tinha achado, que o motorista falou, quem era eu. Ah, aquele é filho de fulano de tal. Ele foi lá, porque era, eu não ia ganhar nada, porque nota promissória, cheque, mas ele ia perder muito dinheiro se eu jogasse fora. Então, procurei o dono e foi devolvido para a devida pessoa. Meus irmãos, uma mulher, qual homem que não quer ser fiel quando ela ama? Vice-versa, já falei. Deus é fiel. Amém? Amém? Quem vai entrar no céu? O fiel ou o infiel? Tá? Fácil de responder, difícil de viver. É impossível? Não. A coisa mais fácil é ser fiel, é só querer. Para que você vai mentir? Precisa mentir? Ninguém precisa mentir. Alguém precisa brigar com o outro? Eu normalmente ensino os meninos, os embaixadores do rei, que quem briga é cachorro. Criança brigam. O que acontece? Vira a esquina, as crianças se tornam amigas, os pais se tornam inimigos. Eu ensino meus filhos que não devem se brigar. Eu ensinei, não briga não é para brigar não. Deu problema? Chama a autoridade. A escola tem lá várias pessoas lá que vigiam. Não ensina. Uma mãe falou assim, bateu, recebeu, devolve. Não é assim não. Então a gente não precisa, quando um quer Deus, não briga. Se você quer entrar no céu, Deus vai te abençoar. Não quer? Deus também não vai impedir não. O céu é livre, o céu é democrático. Deus não vai obrigar ninguém a entrar no céu. Agora tem consequência, né? Você quer ser uma pessoa vitoriosa, por exemplo, financeiramente? Estuda. Vai na profissão, vai trabalhar. É uma empresa. Quantas pessoas? O Golgatti, Guilherme Golgatti, essa pasta de dente que nós temos, Golgatti, para ganhar a vida dele. Ele saiu de casa, vai dar emprego. Ele pegou o trem para ir à cidade X. Só que foi à igreja e chegou no momento do culto, ele deu uma oferta. Metade da passagem ele deu uma oferta. Então, ao invés a distância completa, foi só para metade. Ele foi até a metade, desceu. E foi arranjar algum trabalho para ganhar dinheiro. Achou ali uma fábrica de sabão. Arranjou emprego. Aquela fábrica foi abençoada. Ela cresceu. O patrão pôs ele como sócio. Ele comprou essa fábrica de sabão. Foi crescendo, mas ele foi tão grande que ele não entregava o dízimo não. O dízimo era dele. Ele entregava 90% e só ficava com o dízimo. E se tornou hoje aí, no mundo inteiro. Não vou dizer que eu nunca fui no outro mundo, né? Só vivi no Brasil. Mas é possível que no mundo inteiro tenha a parte de dentro do Golgatti. Claro que os homens não são os mesmos.
Foi muito tempo atrás, na década de 1700. Mas começou com a fidelidade a Deus. E nunca deixou de entregar oferta, nunca deixou de ganhar dízimo. Aqui em Manaus tem um irmão. Está lá vivo. A loja dele, material de construção, ele fica com 10% e 90% ele entrega como obra missionária. Está lá em Manaus. O Marinho contou a história aqui para nós desse homem que entrega 90% do que ele ganha para a loja, para a obra missionária. E ele é missionário. Ele não fica na loja não. Ele coloca o gerente lá e de lá ele administra a empresa. Aí ele colocou uma frase, Deus é fiel. Aí os empresários, tá certo, colocou fiel, aí tá, por isso ele colocou na todo mundo colocando, Deus é fiel, todo mundo colocando. Um desses empresários falou com ele, fulano, me empresta dinheiro, estou devendo. Ele falou, não te prestar não, eu tenho, não te presto não. Você é infiel? Você não paga os seus impostos, você não paga os seus empregados corretamente. E alguém que conhece a loja, falou que a loja dele não é barata, ela é mais cara, mas fica cheio o dia inteiro, todo mundo, porque é abençoado por Deus, porque não é cara não, preço justo. Preço justo. Ladrão pegou, deu 3 tiros nele. Um dos tiros pegou no olho dele. Ele não morreu não, ele ficou cego. Tá? Ele foi levado para São Paulo, a irmã dele que era médico, cuidou dele, graças a Deus, não morreu, hoje é missionário. Tá vendo como é que Deus é bom? Quando o diabo age, Deus muito mais para abençoar, não deixou ele morrer. Irmão, seja fiel a Deus, busca a Deus quando há oportunidade, buscar-me ele, me acharei, quando buscar de todo o coração. Amanhã pode ser tarde, mas hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Tá? Seja fiel a Deus. É difícil na igreja? Não é difícil. Vocês ficam muito difícil, onde você quer. Vim sexta-feira? Por que você não pode vir sexta-feira no culto? Por que você não pode ir sábado no culto? Por que você não pode levantar às 5 horas e me orar? Nós já fizemos aquele culto de oração de 5 horas da manhã. 7, 8 anos atrás nós fizemos aqui. Tinha um grupo maior aqui, a gente fez. Eu vim lá de Montes Claros de manhã para trás do culto aqui. Tá? Todo o meu dinheiro foi gasto aqui. Então, amanhã pode ser tarde demais. Diz a palavra de Deus: ser fiel até a morte. Quando nós somos fiéis a Deus até a morte, se precisar de morrer, como aconteceu com os apóstolos, todos eles morreram. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, o outro foi cortado da cabeça, o profeta Isaías foi encerrado no meio, colocou lá e passou a serra, cortou ele no meio. Aí outros, vários tipos. João, o apóstolo, foi jogado dentro de um balde grandão, fervendo com óleo, petróleo, e foi jogado vivo ali e não morreu. Olha só que Deus maravilhoso. Quem luta contra Deus, perde. Porque Deus não perde. Só que a arma de Deus é a verdade. A arma do diabo é mentira. O que tem? Todo mundo faz. O que tem? A vida é minha, vou fazer o que eu quero. Porque uma moça fez isso aí. Está descendo na rua ali. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu vou lá, dou meu corpo, ganho meu dinheirinho, o que tem? Não tem nada com a minha vida, não é nada. Você quer prostituir, quer drogar, quer envolver em que não dá nada, a vida é sua. Qual a consequência? Uma pessoa que prostitui, doença. Você veneno pode levar à morte, uma AIDS, vício, pode levar a cirrose, um câncer, e morrer. Não ter uma família. E o homem, como dizer minha mãe, não pega nada dele não. A mulher pega. A mulher fica bacana, engravida aí,
e fica aí sofrendo o resto da vida. Podia achar um bom homem para casar, mas o homem não vai querer não. E o homem vai querer uma mulher assim, e a mulher vai querer um homem assim. Eu, quando me converti, primeira coisa, eu quero uma mulher crente batista. Tipo, hoje não vou namorada aí. E graças a Deus, já tem 41 anos, vamos fazer agora em julho, que a gente é casado. E não tenho vontade de separar, não. Nunca passou na minha mente separar, não. E sempre fiel, e tive a oportunidade de trair. Tá perto da minha casa, a mulher, no meio da rua lá, me cantou. Pertinho da minha casa lá, 100 metros mais ou menos. A outra lá, a casa dela, como mostra no peito lá. Pra quê? Não fiquei olhando não. Quando eu conheci ela, não me agradaria não. Eu tirei, nunca mais falei isso com ninguém, nunca vi o que aconteceu. Porque eu tenho mulher, eu amo minha esposa. Onde há amor, não há pecado. Amém? Então esperamos você aqui sexta-feira para poder estar com a gente. Tá? Vamos orar e depois nós vamos encerrar nosso culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez obrigado falar com o Senhor. Em um momento tão especial quando estamos aqui reunidos. Agora, Deus, despedir desse culto, vamos para nossas casas, pode nos conduzir, levando para nossos lados, ó Deus, os irmãos vão trabalhar, vão estudar, aqueles que estão também procurando, Deus, emprego, aqueles que estão procurando o tratamento da sua enfermidade, os abençoe, pessoas, crianças, jovens, os adultos, ajuda-nos como pessoas diversas de cultura, Deus, nós possamos estar juntos, unidos, servindo o Senhor de todo o coração. Aqueles que não puderam vir, Deus abençoe, Deus, nossos convidados, que eles estejam atentos, Deus, para ouvir a tua palavra. Fique conosco, para usar, perdoe nossos pecados, em nome de Jesus que oramos. Amém.